Olá, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live. Eu sou Elison Santos, psicólogo. Estou aqui no IP Sapiens, Busca Sentido, e tenho uma grande alegria hoje de poder conversar com meu amigo, meu colega, Francisco Carlos Gomes, e já vou logo apresentando ele para que a gente não perca tempo e entre nessa conversa com você e com o Francisco. Você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, pode também mandar suas perguntas, que ao longo da nossa conversa a gente vai também poder estar aí conectando com as perguntas e tentar responder algumas delas. Mas quem é o Francisco Carlos? Além de ser esse meu colega com quem eu tive a oportunidade de estudar a especialização da logoterapia. Francisco é psicólogo clínico e logoterapeuta, é mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, fundador e diretor clínico do Núcleo de Logoterapia Agir 3, coordenador do grupo de pesquisa O Vazio Existencial na Contemporaneidade e as Possibilidades de Realizar Sentido, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, o Labo. Querido Francisco, bem-vindo. Nossa, primeiro eu quero agradecer, né, você pelo convite. Acho que realmente é isso, nós somos amigos. Eu acho que esse é o lugar, né, mais confortável da amizade, da troca, né? Então é um prazer muito grande estar aqui no Busca Sentido, a seu convite, né, para a gente falar de um tema tão importante, né, ou seja, um tema que ainda é tabu nos dias de hoje, né, falar um pouco sobre essa questão, né, da pele, da raça, da cor, né, como é que nós lidamos com essas questões, tanto históricas, né, como nos dias atuais, que acho que isso é importante, né, a gente levar em consideração. Então, eu te agradeço, na verdade, pela oportunidade, a oportunidade de ter esse espaço de fala, né? O espaço de fala é uma coisa tão comentada hoje em dia, né? De poder falar sobre os temas, e às vezes de temas mais delicados, que são importantes para a gente entender o nosso cotidiano, entender a nossa vida, entender as relações, entender o meio que a gente vive, né? Então, acho que vai um pouco por aí. Perfeito, Francisco. E a necessidade que cada um de nós tem de falar, e você falou algo importante, que é o medo e o receio que as pessoas têm de falar sobre isso. Mas se não falamos, as coisas não mudam, as coisas não se transformam. É necessário que a gente toque nesse ponto que fica muitas vezes velado. Existe o racismo, não é? Existe o racismo não só lá fora, mas aqui no Brasil, aqui onde nós estamos. Como que é esse racismo, como que muitas vezes ele é velado, como que muitas vezes a gente participa de um discurso racista, às vezes sem perceber. Eu acho que são nuances aí que é muito importante a gente tocar. Sem dúvida, e levando, né, um pouco em consideração isso que você trouxe agora, né, se nós fizéssemos hoje, né, uma pesquisa aqui, uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa empírica, né, uma pesquisa entre as pessoas próximas, né, e se você perguntar assim, existe racismo no Brasil? Boa parte dessas pessoas vão dizer assim, existe, eu sei, eu vi a coisa, né, no jornal do preconceito em tal lugar, eu vi que, né, impediram a pessoa de entrar lá na loja, né, ou coisa do gênero. Mas aí, se você perguntar depois em seguida, você é racista? Ela vai falar, não. Então, olha que coisa curiosa. Se a gente perguntar para 100 pessoas se existe racismo no Brasil, 80 vão dizer sim, existe e tal. Talvez uns 20% diga que não. Mas se você perguntar, você é racista? Todo mundo vai falar não. Exato, né? A matemática não fecha. Não fecha, né? Essa conta não fecha. Ninguém é racista, mas o país ninguém é muito racista, racista. mas o país é racista, né? Só tem racismo aqui, né? Exato. A gente sabe disso, a gente vê nos programas de televisão, a gente vê nas notícias, né? Nos jornais, mas ninguém é racista. Por quê? Justamente por essa questão, pelo medo desse lugar, né? Pelo medo, muitas vezes, da fala em relação a esse tema, né, pela carga que ele traz.
E talvez uma live como essa, né? Por isso que eu agradeço mais uma vez você e a todas as pessoas que estão participando, né? E lembrando mais uma vez, aqui não é só uma aula, né? A ideia é que a gente faça um bate-papo, que vocês coloquem as perguntas aí para a gente ir trocando, né, ao longo desse nosso tempo aqui, né? Ou seja, tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas. Acho que aqui é esse tempo, né, que a gente tem, esse lugar que a gente tem para entender um pouco mais desse fenômeno, né, para que a gente possa ter aqui um nosso debate em alto nível, né, no sentido, né, do conhecimento, do processo histórico, de como isso chega nas nossas vidas, de como lidar com os filhos, com os amigos e etc. Exato, e nós partimos do encontro que e a logoterapia é um lugar comum onde nós nos encontramos como amigos também, né, além de muitas coisas, outras coisas que nós temos em comum, mas para dizer da nossa humanidade, onde o ser humano, onde nós somos um, né, o monantropismo que o Frankl fala. Então, esse é o lugar do encontro e é o lugar em que a criança ela nasce. E é interessante, você falava sobre isso, o Brasil tem racismo. Eu, particularmente, nasci e fui criado num bairro na periferia de Varginha, né, embora próximo ao centro, as Três Bicas, né, onde eu jogava bola e os meus vizinhos eram muito misturado. Né? Eu sinceramente, quando eu tinha 18 anos de idade e fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, fazendo um curso de inglês para estrangeiros, e tinham muitos brasileiros. E uma vez na roda com os brasileiros falando, não, o Brasil é muito racista, o Brasil é muito racista. E eu, sinceramente, me assustei, porque de onde eu vinha e os amigos que eu tinha, tanto no meu bairro, quanto na igreja, quanto nos ambientes que eu participava, não era tão assim. Né? Na verdade, para mim não era, né? Nos colégios que eu estudei, mas depois... Olha que coisa interessante você está trazendo, Erison, porque isso nos dá uma oportunidade de nós entendermos um pouco mais isso. Né? Quando a gente diz que nós moramos, né, num país racista, né, até ia falar desse autor mais para frente, mas já vou trazer ele agora, que é o Silvio Almeida. Né? O Silvio Almeida é um profissional, né, da área do direito, professor, estuda a temática, né, do negro há bastante tempo. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Racismo Estrutural. Silvio Almeida, né? Procurem, né, em algum momento, né, vocês encontram um livrinho pequenininho, bacana de ler, né? Mas ele traz esse termo que ajuda a gente a entender um pouco isso. Ou seja, que situação é essa? E também na nossa live nós vamos um pouco para esse caminho. A questão não seria só moral e individual, né? Eu tendo essa questão racial com o outro. Mas é que nós vivemos dentro de uma sociedade que a estrutura é racial. Né? Ou seja, a minha amizade com o colega, ela pode ser bacana, mas quando a gente terminou lá de jogar a bola, né, e vai cada um para um lugar, né, assim, talvez aquela pessoa não tenha acesso ao outro lugar que aquele outra pessoa tem. Né? Ela diz, não, olha, eu estou terminando aqui porque eu vou estudar, que eu vou fazer vestibular, que eu vou, né, fazer a universidade, que eu vou para minha casa no bairro X. Né? Então, o racismo que a gente está começando a falar um pouco aqui, dentro desse termo, né, a pele mais escura, que é o convite, né, para essa discussão com vocês, né, que vem de um artigo, que eu vou falar um pouco disso também, né, nós estamos falando de uma estrutura da sociedade, uma estrutura social. Né? E se você me permite avançar um pouquinho mais na fala, enquanto não chegam as perguntas, né? Porque é legal. Gente, nós estamos esperando perguntas para ter um bate-papo, para ter uma coisa mais leve, tranquila para todo mundo. Acho que, né, aproveitar esse momento, né, para a gente realmente tirar as nossas dúvidas. Acho que esse bate-bola é bem legal. Então, eu quero começar, então, essa fala com vocês falando de uma perspectiva histórica.
né? Porque, primeiro, nós temos que entender historicamente que história é essa. E vamos falar um pouco assim dessa história do Brasil, que é o lugar onde nós nascemos, nós moramos, né? Talvez até essa live vá para outros países, né? Mas aí já Sim. fica com a referência aqui do nosso Brasil, né? E depois a gente até vai, né, fazer, né, um apontamento fora de outros lugares também, a gente vai falar disso, né? Mas dentro dessa perspectiva histórica, nós temos que pensar numa temática chamada escravidão, ou seja, isso aconteceu em território brasileiro. E que, de uma certa forma, assim, a gente vê meio como muito distante, assim, ela aconteceu lá, né, naquela época, mas agora é outro mundo. Bem, quero dizer a vocês que esse fato que ocorreu no Brasil, ele reverbera até hoje, né? Assim, é muito interessante Sim. isso, né? Então, como a nossa live, eu e o Ellison, né, somos estudiosos, né? Nós gostamos da universidade, então nós somos professores, a gente sempre vai indicar livro. Eu já indiquei um primeiro Sim. aí do Silvio Almeida e já vou indicar uma trilogia que por enquanto só tem 2 livros publicados. O terceiro deve sair esse ano, né, de um professor que eu admiro muito, que é o Laurentino Gomes, que ele teve um projeto, né? Assim, ele se lançou num projeto de poder estudar com documentos a escravidão no Brasil. Eu acho uma trilogia sensacional e fantástica, né? Porque todo mundo leu 1822, a história do Brasil, tá? Mas falar de escravidão, nossa, né? Esse tema é uma coisa assim, muito cuidado, né? Com o que a gente vai falar, né? Então, esse livro, que é o Escravidão, volume 1, ó, um livro grosso aqui, um montão de... Mas ele, quando você começa a ler, você não quer parar, né? Porque esse livro, ele fala do primeiro leilão de cativos africanos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando aqui do ano de 1400, né? Aqui, mais precisamente, esse primeiro leilão em 1444. Ou seja, lógico que existem temas polêmicos, né? Vou entrar em alguns, mas sempre com muito respeito para a gente poder, né, avançar aqui, né, no nosso diálogo, né? Mas assim, para os negros serem comercializados, né? Porque havia um leilão, como se fossem objetos, né? Assim, olha, eu tenho aqui, né? O que eu estou bebendo a minha aguinha, né? Assim, né? Os negros eram objetos nesse momento. Eles poderiam ser comercializados, serem vendidos como coisas, né? Então, esses negros capturados, né, no continente africano, estava até aqui nos bastidores falando com o Ellison sobre isso, né? Assim, a África é um continente, ela não é um país, ela é um continente com vários países, né? E algumas regiões, alguns países que vieram a maior parte desses negros para o Brasil. Bem, essa região onde ocorreu esse primeiro leilão e a vinda dos negros para o Brasil foi no sul de Portugal, numa região chamada Lagos, no Algarve, e eu estive nessa região, né? Ou seja, eu estive visitando Portugal em 2018 e tive a oportunidade de ir para essa região de Lagos, né? E uma, né, aqui entre nós, né, assim, em família, né? Uma prima da minha esposa, moradora da região, perguntou para mim: você gostaria de conhecer, né, a pracinha, o lugar onde saiu o primeiro navio negreiro? Eu falei, lógico, eu estou aqui, que momento histórico para mim. É quase como, pensando aí na questão do Frankel, quando um judeu chega a um campo, né, de concentração, porque tem toda uma história ali familiar, né? Para mim também tem essa questão, eu particularmente, né, assim, como essa pessoa de pele mais escura, como temos aqui o nosso tema, né, fiquei empolgado, né, para conhecer o lugar e fui e conheci realmente assim uma sensação, né, que é só estando lá para, né, para poder sentir mesmo, não dá nem para descrever, né, mas é de muita emoção. Por quê? Porque essas pessoas foram capturadas, né, elas não foram convidadas, olha, vamos fazer um passeio ali.
né? Elas foram capturadas do seu lugar, né, onde moravam, colocadas em situação de venda, né, como objetos, e depois, né, fazendo toda a travessia até chegar numa outra terra que não sabia onde era, né, assim. E o Laurentino descreve tudo isso, né? Então eu diria que se você tiver coragem de ler esse livro, né, se prepare, porque ele descreve em detalhes do ponto de vista histórico e documental. Acho que isso é a grande, né, contribuição desse livro, né, desse material, né, para a gente poder entender, né, nesse primeiro momento, né, ou seja, como tudo isso ocorreu, para a gente entender os dias atuais, para a gente chegar aqui, né, em 2022. Né? Se a gente não tiver o dado histórico, a gente não chega aqui. Exato, tem uma estrutura, né? E aí, dando um passo naquela história que eu estava contando, Francisco, então, para o jovem, para o adolescente, que ele olha para o seu redor e sente como eu senti, não, mas no meu redor não tem isso. Mas depois a gente cresce e olha para trás. Nossa, quando eu estudei no colégio particular, tinha um negro. E é exatamente o que você falou. E hoje você olha os bairros mais ricos das cidades, embora a que pese o fato da população brasileira ser maior, a população negra, nesses bairros mais ricos é bem menor. Então, há exatamente esse ponto que você fala estrutural e que, obviamente, tem tudo a ver com a história que você está falando. E isso é interessante de você pontuar, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, né? De um bairro chamado Pinheiros, né? É um bairro, né? Vamos dizer, de abastados, né? Então, o meu consultório aqui, onde eu estou, um lugar muito bacana, muito legal. No prédio onde eu trabalho, onde eu tenho o consultório, só tem eu de negro. Né? Que isso corrobora o que você estava dizendo, né? Exato, então, é curioso, né, nesse sentido de ser uma população em número maior, mas quando nós falamos, né, dessa questão do econômico, que a gente vai entender à medida que a gente vai avançando nesse nosso discurso aqui, né, que esses negros, depois, quando foram libertos, eles viveram à margem da sociedade, né? Por isso marginalizados, porque eles foram viver onde? À margem. Né? Então, a ideia, né, eu também, quando me formei, né, quando entrei na faculdade há 35 anos atrás, só tinha eu de negro. Né? Hoje até, e a gente também talvez chegue um pouco nessa fala das políticas afirmativas, elas têm uma importância, né, nesse sentido, reparadora de uma certa forma, né, para que as pessoas tenham mais acesso, né, porque é a educação que pode fazer esse grande movimento. Né? Então, essa questão da localização do lugar que você vive, nós vamos observar isso, né? Eu me recordo de uma cena, você falou isso agora, me veio na cabeça, não tinha nem pensado nisso. Uma vez, né, assim, e ainda nessa linha, né, assim, você não espera encontrar o psicólogo negro, né? Assim, ainda nessa linha também, apesar de hoje, mas mesmo assim, né, eu sou de uma época que, enfim, eu nasci no século passado, né? Então não tinha, né, celular, não tinha redes sociais, as pessoas não sabiam quem era o profissional, né? Então, assim, do ponto de vista de muitas cenas que eu passei, e a gente vai, né, poder chamar isso de microagressões, né, no sentido de que não há uma associação da profissão com a imagem. Né? Não se espera encontrar, e ainda dentro dessa questão de um racismo estrutural. A gente não está falando dessa ou daquela pessoa. É que a sociedade foi montada, né, diante desses fatos até hoje, que naturalmente você não espera aquele lugar, particularmente naquele período onde nós, apesar de ser uma grande população, não tinha acesso a esses lugares de ascensão social. Né? Então, era um ou outro, né, mais ou menos.
Exato. Francisco, nós temos algumas perguntas, mas Opa. depois a gente volta nelas. Tá bom, legal. Eu quero só certificar para o pessoal a Tatiana, a Ana Reis, que daqui a pouco a gente chega nelas em boas perguntas. Mas eu acho que continuando nesse raciocínio seu, e eu queria até pegar agora a ponte, Francisco, para a gente falar o que nos motivou a chegar nessa live. Né? Primeiro foi um momento comum, né? Eu estou fazendo algumas conversas com outros psicólogos, inclusive psicólogos de outros países, inclusive da Ucrânia, né? Sobre a guerra. Ótimo. E você fez um texto maravilhoso com esse título, A Pele Mais Escura, você compartilhou com a gente, em que você fala da guerra, mas você fala do racismo e referindo-se a esse fato histórico que nós estamos vivendo agora, do racismo acontecendo lá, né? As pessoas, os refugiados saindo da Ucrânia, de uma zona de guerra, de um momento trágico, e aquelas pessoas de pele mais escuras enfrentando racismo para entrar na Polônia, para entrar nos outros países vizinhos, e eu acho que isso também motivou você. E eu gostaria, se possível, em algum momento você ler esse poema, essa obra de arte que você fez, mas que você também introduzisse para a gente fazer esse enlace com essa realidade. Então, vou fazer, né, essas duas coisas. Primeiro, respondendo a você, né, e depois eu faço a leitura desse texto, né? Prometo que não vou entediá-los, né? Assim, é uma leitura que não é muito extensa, né? E eu até estava brincando aqui com o Ellison, né, que o meu objetivo era fazer uma espécie de um texto rap, né, para poder apresentar essa questão da pele mais escura. E quando foi publicado, todo mundo falou: nossa, mas é um poema, o cara é um poeta, né? Assim, e eu queria fazer um rap, né? Aí o Ellison já, né, me acalmou aqui, dizendo: não, o rap também pode ser um poema, tal. Ele já me acalmou aqui, então tudo bem, né? Mas essa história que você traz, voltando lá de 1444 para 2022, vamos fazer, né, essa ponte aí, né, no tempo, né? Até para a gente ter uma ideia do absurdo, né? O absurdo, né? Ou seja, e que de fato, quando nós falamos dessa questão do Brasil, isso ocorre no mundo todo, né? Antes até da Ucrânia, se a gente pensar um racismo nos Estados Unidos, que é mais conhecido nosso aqui, né? Mais próximo, né? Onde nós olhamos a região, né, do norte dos Estados Unidos, né, e a região sul dos Estados Unidos tem uma diferença brutal, né? Ou seja, enquanto no norte dos Estados Unidos, né, os negros já tinham lá muitas vezes casas, carro, né? No sul dos Estados Unidos ainda não estava lá na plantação de algodão, colhendo algodão como escravos, né? Ou seja, isso dentro de um mesmo país, né? Assim, eu até vi essa cena esses dias vendo um filme que também indico, maravilhoso, que é a vida da Aretha Franklin, né? Aquela cantora de jazz maravilhosa. E que mostra, né, esse cenário, né? Mas indo agora aos Estados Unidos, para a Ucrânia, né? Vamos lá, que é o nosso tema aqui, também me chamou a atenção isso, né? Porque nós temos uma guerra que tem vários discursos, várias falas. A gente pode olhar essa guerra por vários prismas, né? Do prisma da Rússia, do prisma da Ucrânia, do prisma, né, da União Europeia, né, da América do Sul, né, de como nós estamos olhando aquele conflito. E ali, ou seja, quando estoura essa guerra no começo do ano, quer dizer, nós estamos vivendo uma pandemia, né, que ainda não acabou, e né, nós temos ainda sequelas disso tudo, desses 2 anos de pandemia. Estoura uma guerra, né, com potencial até de ser uma terceira guerra mundial, né? Esperamos que não seja isso, né? Mas guerra é aquele momento onde tudo que foi combinado cai por terra. Né? Guerra é uma espécie de vale tudo, né? Não tem mais aqueles tratados, os documentos que foram assinados, né? Isso fica entre os líderes que ficam sentando ali nas suas poltronas, mas a guerra em si, onde ela ocorre, né, no terreno, as pessoas sofrem absurdamente, né?
Nós temos mais de 4 milhões de refugiados, né, lá da Ucrânia, né, e esse número vai subir ainda mais, infelizmente, né? Bem, nessa linha, então, da saída desses refugiados, observou-se, né, e até eu tinha visto um texto publicado, né, na agência Reuters e também um pouco na Folha, né, assim, negros na Ucrânia dizem ser alvo de racismo. Olha que coisa interessante, Ellison. Dizem, né? Quer dizer, exato, não é uma coisa assim, isso está acontecendo e nós vamos mostrar para o mundo, né? Tipo, exato. Alguém falou ali que parece, né, que essa história... Bem, então, o que está... Muitos relataram, né? Assim, e quando eu digo esses negros estão lá, até pela proximidade, a maioria são africanos, né? Exato. E, assim, africanos, muitos deles, assim, estudante de medicina, a gente que foi trabalhar, né? A gente está falando de 2022, né? Exato. Então, na hora dessa saída do trem, né? Que eu até também vou colocar uma outra vivência que eu tive lá na Polônia, né? Então, quando você citou Polônia, eu lembrei também. Então, o que acontece? Está acontecendo ali, né? Ou seja, algumas pessoas, e a gente acompanha algumas dessas notícias, né? Às vezes caminham 20 quilômetros, 15 quilômetros para chegar num lugar para tentar sair, né, desse lugar e entrando em trens ou ônibus. Então, o que acontece? Nesse momento, havia uma lógica. Olha, primeiro as crianças. Por isso que desses 4 milhões, metade são crianças. Olha que coisa, né, forte para a gente olhar isso. Sim, muitos deles saindo sem olhar os pais, né, porque os homens ficaram para poder combater na guerra e resistir e essa coisa toda. Bem, depois mulheres, né, e aí numa terceira possibilidade, até homens um pouco mais velhos, homens brancos, e o restante, né, vamos dizer, se sobrar vaga, os africanos. Essa é a lógica, né? Então, e é lógico que a gente fica comovido, eu fico comovido, né, de ver aquelas pessoas saindo naquelas condições, mas dentro daquela condição, e aqui colocando, né, essas pessoas de pele mais clara, né, saindo desse conflito e desse lugar, existe esse desdobramento que os de pele mais escura aguardem um pouco mais. Vamos primeiro tirar os de pele mais clara, e onde eles são recebidos, né, principalmente na Polônia, que é o lugar que vai a maioria desses refugiados, eles são mais ou menos assim europeus, assim, são pessoas que, né, até saíram alguns artigos bem polêmicos, né, no sentido de que nossa, como é que essas pessoas que são como nós estão sofrendo desse sim, pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas, de olhos claros, né, de pele clara, né? Como que absurdo, né? Exato. Entende? Então, esse tipo de situação, ela aparece nesses momentos, né? Então, o que a gente estava olhando ali? Havia uma hierarquia racial para poder fazer esse movimento, né? Então, e aí observaram, assim, mulheres negras sentadas no chão com o seu bebê, com a sua criança, 3 graus, porque faz frio, estava frio até então, inverno, né? Negros do lado de fora do trem, né? Uma estudante de medicina negra britânica, né, relatou essas questões, né, de que haviam ali, dentro dessa hierarquia, olha, ucranianas, indianos e, por último, os africanos. Né? Então, na Polônia, muito disso, né? Ucranianos, indianos, árabes, né? Ou seja, esses conseguiam refúgio e conseguem refúgio na Polônia. Os africanos podem ficar 15 dias. Olha só. Eu sei que isso é um absurdo, não é? Porque não são todos refugiados, né? Mas aqueles de pele mais escura, dentro desse conceito, vamos dizer assim, não são tão europeus. Eles nunca... Na verdade, os europeus sempre foram muito preconceituosos, essa é a grande verdade. Né? Assim, já fui para a Europa várias vezes, gosto muito dos lugares, né? Mas como turista, né? Se a coisa lá apertar, eu sei que a coisa vai sobrar para mim, né? Então eu só gosto de ir como turista. Entendeu? Então, essa questão da Polônia chama muito a atenção, ou seja, de policiais que entraram em trens e ônibus e retiraram os africanos. Disseram, não, vocês vão depois, ou ficam.
né? Então, esse dado que também aparece, né, ali nesse meu texto, que vou ler daqui a pouco para vocês, né, retrata, né, um pouco dessa questão histórica, das histórias, né, de vários povos e o que nós estamos vivendo no nosso dia hoje, né? O primeiro texto que eu escrevi há 2 anos atrás, quando estourou, né, o Black Lives Matter, foi assim, né, uma coisa que chama atenção, até porque havia ali também um contexto de um americano, e aí os americanos sabem fazer isso para o mundo todo, né, de criar barulho, de fazer a coisa, né, e aí todo mundo olhou aqui no Brasil, olha, tem um monte de caso assim aqui e tal, né, e eu escrevi um texto chamado Precisamos Falar sobre Isso. Quer dizer, mais uma vez, né, de criar esses espaços de fala para que a gente possa, de alguma forma, entender esses fenômenos que ocorrem, né? Exato. E trabalhar, vamos dizer, ainda dentro desse alto nível que a gente está aqui. Exato, e trazendo essa realidade, Francisco, que é tão importante, de que isso acontece aqui no Brasil, acontece lá na Europa, como você mesmo experimentou, né? E a expressão que a gente usa, né, experimentou na própria pele, é interessante, porque é literalmente na própria pele por causa da própria pele. Por causa da pele. Quando você traz essa coisa da experiência, que eu acabei não contando, eu estive na Polônia, mas para estudar, né, algo que eu e o Elis estudamos juntos, que é a logoterapia, né, para estudar a história de Viktor Frankl, né, que foi sobrevivente de campo de concentração. E eu estava, então, na região da Cracóvia, né, visitando o complexo Auschwitz-Birkenau, né? Estava eu e minha esposa, Simone, que deve estar me assistindo aí em algum lugar, né? Assim, e a Simone ficou muito preocupada comigo, né? Porque nós temos peles diferentes, né? A Simone é branca, né? De família portuguesa e italiana, e eu sou negro. Né? Então, assim, naquele momento, ela observava, e até mais do que eu, né, porque eu estava ali dentro daquele projeto, visitando Auschwitz, falando de logoterapia, eu estava empolgado com aquela coisa, eu não estava meio nem aí com a história do Brasil. Mas ela via, ela dizia assim, eles estão te olhando de um jeito estranho. Né? Ela me deu esse retorno. Porque eu mesmo, em muitos momentos, não observava isso, né? Porque às vezes a coisa passa, né, dessa forma. E hoje, com essa questão da história que eu acabei de contar da Polônia, faz mais sentido aquilo que eu estava vivendo, e não era guerra. Veja bem, não era um momento de guerra. Mas mesmo assim, essa situação é muito forte, né, nesses lugares, né, como uma espécie de protecionismo, né, e que assim, você não é bem-vindo ali em determinado lugar. Então, a gente sente na pele. Né? Depois, quando ela fala, eu vou né, assim, ficar mais atento, eu começo a ficar mais atento e observar mais e sentir mais, porque eu estava, né, num outro grupo, vivendo uma outra história. Né? E realmente era aquilo. Né, em algum metrô, porque quando nós vamos para esses lugares, a gente quer viver a vida das pessoas ali, não turista. Então a gente anda de metrô, né, vai comer nos lugares onde turista não vai. E eu observava isso, as pessoas me olhando naquele lugar. Outros lugares da Europa, não. Mas naquele lugar eu observei. E é muito perto desse caldeirão que explode agora, ali, dessa parte do leste europeu, né? Polônia... e tudo mais. Sim. Ô Francisco, até que ponto, é claro que a gente está falando de um tema muito complexo, até que ponto tem a ver com o olhar sobre o diferente, né? Então, eu imagino, né, um branco chegando numa cidade onde a grande maioria são negros, tem um olhar diferente. Sim. Até que ponto esse é um olhar diferente e até que ponto esse é um olhar realmente de preconceito, de julgamento, como discernir isso? Me veio uma história na cabeça, né, assim, que aconteceu aqui no Brasil, né, muito curiosa. Né, eu prometo ser rápido. Né, falando ainda da Simone, minha esposa, professora, e ela estava num projeto de educação para indígenas, né, e ela ia receber o filho do cacique para poder aprender português. Né?
E nós recebemos na casa de uma prima dela, tal, e depois nós fomos lá para conhecê-lo e tal, e trazer até em casa, né? Porque ele estava aprendendo umas palavras e tudo mais. Só que quando ele me viu, ele começou a dar risada, porque ele nunca tinha visto um negro. Exato. Então ele começou a rir, né? E você conhece meu jeito brincalhão, né? Eu falei assim, acho que ele pensou assim, ih, esse aí queimou, né? O que aconteceu aí com essa figura, né? Então, assim, mas por que eu estou contando isso, né? Esse indígena, quando ele me olha e vê, ele tem uma pureza, depois ele põe a mão no meu rosto, né? Ele quer sentir. Ele não tinha alguma coisa, preciso destruí-lo, né? Assim, era diferente, mas tinha uma coisa mais acolhedora, né? Assim, em alguns lugares que você vai, você percebe isso. Em outros lugares, até porque eu comecei falando da questão da escravidão, a ideia é eu olho diferente, mas eu escravizo, né? Eu tiro a liberdade. Né, até essa questão da escravidão ainda acontece em pleno 2022. De vez em quando descobrem lugares onde as pessoas estão vivendo como escravas, né? Assim, a margem total, sem nenhum tipo de direito, né? Então essas questões, elas são questões, né? Assim, que também estão dentro do humano. Olha como, né, e aí como psicólogos, né? Nós sabemos disso. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está dentro do humano. Então, está muito ligado a essa questão, muitas vezes, até dentro desse âmbito mais econômico, social, né, de como eu posso tirar proveito do outro, e não necessariamente aquilo que nós podíamos até trazer o Frankl de novo, a questão do monantropismo, né, de poder pensar, então, uma sociedade mais igualitária, onde todos poderiam, então, ter acesso, e todo mundo, assim, tem para todo mundo, né, gente? O planeta, por exemplo, né, já produz comida para todo mundo, né, 2, 3 vezes, quer dizer, porque tem fome no mundo? Porque também existe isso, né? Em algum lugar e de alguma forma existem, né, pessoas mesmo, e aí são elas e grupos que querem dominar outros grupos. E nesse querer dominar, né, nessa busca de poder, surgem os discursos, né? As histórias, o discurso para diminuir tal grupo social ou tal característica. E eu acho que isso é muito do que acontece, né? Eu acho que esse olhar, muitas vezes, é um olhar de medo, é um olhar de receio, é um olhar de ódio, muitas vezes, né? Isso, exatamente, né? Porque, assim, pode ser o olhar de receio, um lugar que eu estou, né, tentando entender ali alguma coisa, mas quando ele se aproxima ao lugar de ódio, aí eu preciso ou diminuir o outro, como você fala, né? E na questão dos negros, a gente viu isso, né, assim, em muitos lugares, né, no sentido assim, olha, inclusive na década de 60, década de 70, haviam, né, testes dizendo que os negros não tinham capacidade intelectual. Né? Ou seja, testes que foram... Né? Tem um documentário chamado Olhos Azuis, muito interessante, interessante do ponto de vista científico, né? Mas muito duro, porque você coloca ali crianças de olhos azuis numa sala e outras, né, que não têm olhos azuis, e as que têm olhos azuis recebem reforçamento positivo. Né? Aquelas pesquisas comportamentais, né, que doem o coração, né? E as que não têm olhos azuis recebem, assim, desprezo. Então você vai olhando ao longo do tempo o que acontece com a pessoa. E as pessoas de pele escura, diante desse lugar desse histórico de escravidão, elas já trazem isso na sua vida, na sua formação, que ela não tem direito, que ela só pode chegar até ali, né? Assim, que ela é menos. E ainda existem questões assim mais subliminares no Brasil, né? Que é uma coisa assim, olha, tem uma vaga. Eu não sei se você lembra disso, mas antes nos currículos dizia assim, boa aparência.
né? Sim, sim, Você tinha que fazer sim. tudo aquilo que você estudou e estava lá, boa aparência, né? Então, por exemplo, uma secretária, né, de uma empresa, isso eu vi acontecendo várias vezes, né? Assim, mulheres negras extremamente competentes, não é que iriam chegar para ela e falar, você é negra e você não vai entrar, né? Assim, essa boa aparência, né, ela está vinculado a isso, a um certo biotipo, a um certo tipo de traço, a um certo tipo de cor de pele, né? Em que a maioria desses negros, então, são deslocados, né? Vamos dizer assim, de forma subliminar. Né? Então, isso ninguém chega lá e grita para o outro, mas ele não alcança, ele não vai. Né? Assim, há uma discussão na sociedade sobre cargos de poder nos lugares, nas empresas. Né? A própria Luísa Trajano fez um trabalho recentemente na empresa dela, né, de contratar, né, gerentes negros, e foi um fuzuê danado, né? Você não pode fazer isso, como dizer, na empresa, e agora a gente está falando do setor privado, você tem, né, Sim, autonomia sim. para fazer isso, né? Por quê? Porque ela começou a entender um pouco, e ela mesma falou isso em algumas vezes, a entender o que é racismo estrutural, e que nós temos que Exato. ter ações, porque senão isso não muda. Né? Não, não muda só, vamos dizer, É, por osmose, né? Isso não acontece. exato. O Francisco, bom, Quanto tempo nós temos? ó, nós temos mais 20 minutos, mas, Tá. bom, Uhum. é, é, como dialogar com este mundo? Porque eu fico pensando assim, tem vários casos que eu acompanho, inclusive estou escrevendo, né, alguns artigos também sobre isso, sobre a questão do racismo, como que às vezes jovens e adolescentes negros, de tanto ouvir e de tanto sofrer, né, na própria pele, como nós estávamos dizendo, o racismo vai entrando naquilo que o Viktor Frankl fala de um vazio existencial, justamente porque não acontece com eles aquilo que o Frankl propõe, né, que a gente faça, que é o ser humano tem que olhar, tem que ter um objetivo para cima, né, o mais alto possível. A gente tem que superestimar o ser humano para esperar que ele venha a ser aquilo que ele pode ser. Então, quando você vai vendo, né, que você não pode, você é menos, você não pode, você vai entrando num processo de adoecimento. Agora tem, e essa é a minha preocupação, né, quando nós entramos também a minha preocupação do ativismo. Vamos Até lá. que ponto o ativismo também pode transformar-se numa bandeira em que esses jovens e adolescentes não conseguem se ver fora disso. Eles já se. Até que ponto o ativismo pode se transformar, pode aumentar o vitimismo do que ajudar nessa possibilidade do ir além? Não sei se. Agora vamos chamar para a nossa discussão Djamila Ribeiro. Ótimo, mais um livro. Pequeno Manual Antirracista. Um livrinho também, né, pequeno. Esse livro, gente, ele foi o livro mais vendido pela Amazon em 2021, só para a gente ter ideia. E, se eu não me engano, agora também ganhou prêmio, Jabuti, coisa assim, né? Ou seja, a Djamila nos ajuda muito com esse livro. Pequeno Manual Antirracista. Todo mundo tem que ler. Ah, mas livro grande. Não, esse é pequenininho, tal, né? E a Djamila nos ajuda, né, trazendo aí a sua colocação, que eu acho, né, extremamente pertinente. E ela traz uma coisa interessante aí, né, sem dar spoiler do livro, né, porque vocês vão lá, vão comprar, vão adquirir, vão ler, né, vão entender um pouco mais essa questão, né, do racismo, né? Ela coloca um pequeno manual, assim, algumas ideias importantes, né? E a primeira que ela coloca é isso: informe-se sobre o racismo. Né? Ou seja, como é que a gente começa a fazer um movimento, né, para a gente integrar cada vez mais essas diferenças no sentido de avançar, como diz Frankl, né, nessa perspectiva de você poder atingir o máximo, né, de você.
Bem, se nós estamos dentro de uma sociedade que tem um racismo estrutural, mais uma vez, a estrutura é racista, né? Porque aí, quando a gente coloca isso, a gente tira aquela discussão, mas porque você falou, o outro falou, a gente tira isso do caminho, a gente fala, gente, a sociedade que a gente vive tem essa estrutura. Então, eu não estou brigando com A, com B ou com C, ou a questão moral de cada um. A sociedade é assim, você querendo ou não. A sociedade é desse jeito, porque ela vem lá, como diz, né, o Laurentino, dessa questão, né, de Lagos até os dias atuais, né, com mais de quase 400 anos de escravidão no Brasil. Isso não é 40 dias, 400 dias, quase 400 anos de escravidão. E a escravidão, a gente não pode olhar como uma coisa romanceada, não é um romance, né? É um lugar terrível, né? Assim, de tortura. Mais uma vez, os negros eram comercializados como coisas, não tinha cérebro, né? Vamos dizer, não tinha. E isso, né? Por isso que eu falei das questões ainda mais polêmicas que envolvem a igreja. Não vou entrar isso assim, até porque não tem nada a ver com fé, que é outra coisa, né? Então é tipo, em nome de Deus se fazem as maiores barbaridades. E na época, tanto é que esses primeiros escravos, antes de vir para o Brasil, né, eles foram usados, né, pela igreja daquele momento, daquela situação. Não estou falando... Eu tenho, inclusive, alunos padres lá na PUC, né, pastores também, pessoas maravilhosas, né, que fazem trabalhos belíssimos, né? Mas a gente está falando do ponto de vista histórico. Isso aconteceu, né? Então, baixou lá um decreto. Quantas igrejas, né, que a gente visita, igrejas maravilhosas, né, em vários lugares, foram construídas por escravos. Exatamente. Então, por quê? Porque o escravo, esse era o lugar, ou seja, ele era força bruta de trabalho até a exaustão, muitas vezes até a morte. Né? Você veio para cá para, né, para poder dar sua força de trabalho, de construção, sem nenhum... né, assim, o que você tinha é a questão da própria senzala, que você recebia até ali algumas coisas, né, para você se manter inteiro para continuar o seu processo, né, tanto é que você era castigado se saísse daquele lugar. Boa parte disso nós sabemos, estão nos livros, né, a gente não precisa repetir aqui, né, ou até quando nós visitamos esses lugares, algumas dessas fazendas que ainda têm, né, remanescentes, né, desse período, né, dos lugares, das torturas, né, é bem pesado essa história. Então, nós não temos como esconder essa história do nosso país. Não dá para a gente colocar isso num outro lugar e fingir que não existiu e agora é todo mundo, né, assim, está tudo certo, assim, é uma questão de meritocracia. Não dá para pensar nisso, acho que aí a gente chega nesse lugar. Né? Até aquela questão histórica, né? Quer dizer, acabou a escravidão, mas os senhores, né, os donos lá, né, eles não queriam contratar os negros. E aí é que vieram os europeus, né? E olha que coisa interessante, os europeus vêm, mas eles ganham, eles arrecadam pedaços de terra, e às vezes eram terras muito ruins, né? Assim, que não dava para plantar nada ali, mas eles receberam esses dotes, né, para poder colocar sua cultura. Então, por exemplo, você me conhece, eu sou um apreciador de vinhos, né? Então, assim, né, os italianos, por exemplo, vieram e trouxeram, né, parreiras e construíram, né, os alemães com a sua, né, culinária, com a sua cultura, e povos, né, outros todos, espanhóis, né, e portugueses, então, né, virou meio um celeiro nesse sentido. Só que isso não aconteceu com os negros. Os negros não receberam nada.
Pelo contrário, né, o racismo continuou, acabou a escravidão, mas o preconceito, o racismo continuou. Eu acredito que até piorou, né? Sim, sim. Porque o negro, né, quando ele ficava doente, ele tinha senzala para receber algum tipo de remédio, ele tinha lá um trapo de roupa que ele usava para poder se manter minimamente, né, ali dentro do possível. E quando isso ocorre, disseram assim: você está livre. Ou seja, por sua conta e risco. Você não tem aonde dormir, você não tem aonde comer, você não tem educação, né? Você não tem roupas, você não tem remédio, você não tem nada. Então, esse choque, às vezes eu fico imaginando o choque, né, que deve ter sido naquele momento, né, ou seja, essa situação, e por isso, mais uma vez, o termo, né, marginalizados, porque começaram a viver à margem da sociedade, né, ou seja, né, de uma condição que, como é que você ia crescer, né? Então, ainda, né, existem essas questões dos remanescentes, quilombolas, que criaram, né, ali estruturas, né, para poder manter a sua cultura, né? Então a religião africana, vindo, né, das matizes africanas, sempre e ainda hoje são muito atacadas, né? Ou seja, de uma certa forma, fantasiando, né, coisas horríveis sobre os negros, né? A única coisa, né, que agora é chique é comer feijoada, né? Que antes era só os restos que o negro fazia. E agora a gente come feijoada em lugares sofisticados, né? Assim. Exato. Você quer comer feijoada, né? E paga um preço alto, né? E, ou seja, a própria música, a própria questão, né, da força física, né, para essa construção, mas também para os esportes. Aí os negros começaram a se destacar nos esportes, né? Mas na questão de que, olha, você é proprietário de algo, né? Você é dono de algo. Isso durante muito tempo e ainda hoje é muito difícil de ter essa ascensão, né, por conta desse lugar que você traz, né, ou seja, do que aconteceu, ainda quero escrever também sobre isso, quem sabe a gente já faz alguma coisa junto, ligado ao complexo de inferioridade, pensando do ponto de vista psíquico, né, ou seja, desenvolve um complexo de inferioridade e aí você se vê como não capaz de chegar ou de conquistar, quase como não tendo direitos, né? Então, essa sempre é uma discussão complexa, mas eu gostaria de aproveitar aqui, né, se você me permitir, de que eu possa ler, então, esse... porque se a gente ficar, nós dois vamos ficar falando, daqui a pouco nós vamos até amanhã, né? Porque quando eu escrevi esse artigo, né, assim, pesquisando, né, eu leio bastante, né, estudo com pessoas maravilhosas, Carol Messias, que lê o texto, para a gente poder, né, pensar essa questão de como traduzir, né? A gente não faz isso sozinho, né? A gente precisa ler, a gente precisa, né, conhecer, aprimorar, estudar sempre. Escrever é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. Depois que o produto está pronto, né, tu não fala, oh, né, que lindo, maravilhoso, mas isso dá trabalho, né? Ou seja, tem muitas horas em cima daquilo, né? E quando mais fácil a gente escreve, mais trabalho dá para sair um texto fluido. E esse texto também mexeu com você, né, Ellison, quando você, né, o leu, né, porque a ideia foi, né, além de ser essa coisa meio musical, né, que a gente estava comentando agora há pouco, a ideia é trazer de uma maneira fluida uma reflexão, que é o objetivo dessa live, né? Também refletir sobre essa temática. Não é de fechar esse tema, é de abrir esse tema, para que a gente tenha discussões, que a gente, né, e discussões sempre em alto nível, né, no sentido de entender de uma maneira direta, né, de uma maneira não mascarada, né, um fato que é real, que acontece, né, no nosso dia a dia, e como nós podemos melhorar, como nós podemos ir além, né, ou seja, dessa situação, para que as próximas gerações não sofra tanto o que essa geração, né, sofre, para que a gente possa ter essa questão, né, e aí, independente de questões políticas, não quero entrar nesse meio, né, mas uma questão assim mais
né, igualitária como seres humanos mesmo, né? Assim, no sentido de que a gente possa ter, né, uma questão mais coesa. A gente sabe que ao longo da história, né, e você traz isso no subtítulo aqui da nossa live, a questão das guerras sempre aconteceram e vão acontecer, não tem jeito. Né? Exato, Mas deixa eu exato. ler para que vocês também sintam um pouco o que o Ellison sentiu, o que eu senti, né, depois de publicado, que eu não consegui ainda nem ler, então vou ler hoje pela primeira vez para vocês. E diz Maravilha. mais ou menos assim, Ellison: a pele mais escura contorna um ser que resiste ao racismo e à barbárie desse mundo. A pele mais escura é o mapa da memória de culturas dizimadas, histórias interrompidas, descartadas dos arquivos, esquecidas. Talvez o fio das narrativas, a genealogia, mas as cicatrizes que rasgam a alma e a pele preta se lembram. E os olhos das pessoas que ora nos encaram, ora desviam o olhar também. Os olhos que acendem a violência de seu corpo contra o nosso, na voz, no punho, no enquadro, na pistola. A pele mais escura. De Moise, Lucas, Marielle, Kathleen, dos meninos Miguel e Guilherme, e tantas outras que se encontram. No vulcão odioso do acontecimento, alimento de polêmicas fugazes, rapidamente abafadas na frieza da estatística. 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. A porcentagem assusta? Sim, mas ela te angustia ou te alivia? Há silêncio, né, nessa hora. A pele mais escura. É a última na fila na tentativa de embarcar para longe da guerra ou é barrada na fronteira da Ucrânia, em pleno 2022. Em guerra estamos há tantos anos, mesmo com tantos alertas de quem conseguiu sobreviver a elas. Porque o mundo está numa situação ruim, porém tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Portanto, fiquemos alerta. Alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima nós sabemos o que está em jogo, escreveu Viktor Frankl, em busca de sentido depois da última grande guerra. Estamos tão desatentos assim? É uma desolação. A pele mais escura expressa a complexidade da composição racial brasileira. Declaro-me preto por reconhecer minha ascendência africana. Declaro-me negro na estatística que soma pretos e pardos nesse grupo racial. Os números contam que somos a maioria da população deste país desde 2007. E quando a pele mais escura se autodeclara, ela se encontra ao grande coro de nós. Apesar de tudo, estamos vivos. Estamos vivos, a flor da pele. 40 anos depois do início do movimento negro unificado, em 2018, entramos no Teatro Municipal de São Paulo com Emicida e outros artistas. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Atualizou o significado do que é ser um sujeito de sorte. Em 2021, ocupamos a cena cultural paulistana. Sueli Carneiro, referência do feminismo negro nacional, no Itaú Cultural. E a escritora Carolina Maria de Jesus, no Instituto Moreira Salles. Em 2022, nossa musa, a voz do milênio, Elza Soares, estampou capa de revista
que celebrou a sua obra e destacou 50 personalidades negras no nosso país. Vivos, cantamos seu legado. Minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. E terminando, e com muita resistência afirmativa, é nessa que acredito como potencial de mudança. Aprendi com Silvia Almeida que a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral ao racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Por isso vivo. Exalto nossa pele mais escura, nossa ousadia, a beleza da nossa singularidade e a potência de nossa coletividade. Eu sou porque nós somos. Francisco Carlos Gomes. Maravilha, Francisco. Pô, sem palavras, Francisco. Acho que terminamos em alto estilo isso aqui, hein, Alisson? Como sempre. Super alto estilo. As pessoas sempre falam, nossa, aquela dupla lá de novo, vai sair alguma coisa aí, né? Poxa, não tenho o que falar, Francisco. Uau! É emocionante, viu? É emocionante. E que belo e eu acredito que o ser humano, nós estamos num mundo tão plural, não é por acaso que somos brancos, amarelos, negros, pretos, pardos, não é por acaso que existe isso, porque quando a pessoa permite que caia por terra o racismo, ela abre uma janela para algo quase que infinito, que é descobrir a beleza de cada um, não é? Isso é maravilhoso, né? E Exato. Muitas vezes, assim, talvez esse seja o caminho, né? Ou seja, não nos mantermos em silêncio, porque o silêncio corrói. Aqui tem um espaço de fala, a gente está trazendo algo que vai reverberar. A gente nem sabe onde chega isso, Ellison. Exato. Né? Às vezes em lugares que a gente nem imagina. Daqui a pouco as pessoas vão estar falando aqui do nosso trabalho, né? Não ter medo de usar as palavras branco, negro, né? Ou seja, enxergar a negritude, né? Como uma coisa que está aí, falar de políticas afirmativas, né? Não assistencialismo, né? Políticas afirmativas, que as pessoas possam ter acesso, para que elas possam se desenvolver, né? Acho que é mais nessa linha, né? As relações de trabalho, como elas, né, cada vez mais aí se colocam, né? E tem uma coisa interessante, por isso que eu quis ler esse artigo, né? Assim, leiam autores negros. Quando o Ellison comentou, né? Puxa, mas não tinha negro lá na época, assim, eu também não tinha muitas referências negras, quase nada. Né? E hoje tem muita referência de autores negros, né? Então sempre quando eu posso eu solto essa, porque acho que é importante, né, a gente entender até na própria história do nosso país, né, nesse sentido de contribuir, né, para esse nós. Exato. Ô Francisco, a gente falou das perguntas, eu não sei se você quer responder as perguntas, se tá... Eu não sei se tem tempo, né? Aí quem vai me dizer é você. Se não tiver tempo agora, você me manda, que aí depois eu respondo as pessoas. Se houver tempo, ainda está dentro da live, eu respondo, não tem nenhum problema. Aqui está tranquilo, eu com tempo tranquilo, mas é claro que eu não quero também abusar do seu tempo aí, da sua... Não, eu reservei esse tempo para estar aqui. Maravilha. Vamos então vamos lá, né? ajudar o pessoal aí que fez as perguntas. Legal, tá bom, vamos lá. Legal. Eu vou te passar algumas perguntas. A Tatiana, boa noite, Tatiana Carvalho. Ela diz, boa noite, Chico, boa noite, amigos. Como o racismo estrutural no Brasil impacta as pessoas que vivem nas comunidades quilombolas? Você acha que elas são impactadas da mesma forma ou é diferente?
O racismo, ou seja, se ele impacta essas comunidades quilombolas de maneira diferente, assim, essas comunidades são atacadas ainda hoje, né? Olhando do que está acontecendo né, hoje, né, falando em 2022 e também em outros momentos da história, sempre foram atacadas e continuam sendo, né, assim, no sentido de diminuir o seu espaço de pertencimento, né? A ideia é justamente destruir, né? Eu até o último, né, presidente da Fundação Palmares, agora que foi exonerado, graças a Deus, né? Sim, Ou seja, sim. era alguém que estava destruindo a cultura negra, né? Assim, Exatamente, tirando coisas exatamente. fora. Então, esse movimento sempre aconteceu no Brasil, desde a época, né, vamos dizer, da Lei Áurea, vamos dizer assim, olha, acabou a escravidão no Brasil, queimaram toda a documentação. Né? Então, Tatiana, essa questão de que se eles são perseguidos, são, porque há uma tentativa, e sempre houve, de apagar essa história. Então, por exemplo, se eu quiser saber dos meus antepassados, para saber, né, da onde a minha família veio da África, eu não sei. Né? Então, assim, muitos colegas, pessoas próximas, assim, não, olha, por que os meus antepassados, né? Novamente eu vou colocar minha esposa Simone no jogo, né? Assim, estávamos na Itália e ela dizendo, minha família, uma parte da minha família veio de Luca, Luca de fora, Luca de dentro, nós vamos lá, cidade belíssima, maravilhosa, tal. Eu não posso dizer isso. Uhum. Olha, os meus parentes aqui, pegando as gerações e tudo mais, veio dessa região da África. Vamos lá visitar para saber como é. Porque esses documentos foram queimados no Brasil, numa tentativa de apagar a história. Né? Hoje, talvez a gente consiga alguma coisa mais ou menos com DNA, teste de DNA, e que eu ainda quero Certo. fazer, né, para saber Sim, mais ou menos sim. de que região, né, veio. Mas olha o crime. O crime está aí. Vamos É. apagar essa história, né, para dizer que ela não aconteceu. E aí foi pior ainda, né, porque os Uhum. negros continuamos aí, né, e aí ficou esse lapso, né, assim, do ponto de vista temporal, histórico, da cultura, da família. Tudo isso foi perdido num determinado momento. Você só volta até um determinado lugar. Depois não Sim. tem mais dados sobre isso, né? Uau. Isso é muito pesado e contribui para o que você falou, Ellison, nessa questão do adoecimento, né? Exato, exato. As próprias raízes, né? Obrigado, Francisco. A Kelma Matsiero, ela diz o seguinte: Francisco, se puder, comente esse trecho, que é belíssimo, né? Declaro-me preto por reconhecer minha antecedência africana, declaro-me negro na estatística que soma pretos e pardos nesse grupo racial. Até acrescento aqui aquilo que comentávamos antes da live, preto e negro. Né? As pessoas, o que elas podem dizer, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e comentar aí essa maravilha desse texto. Esse trecho é muito interessante, né? Assim, por quê? Declaro-me negro, né? Declaro-me preto, declaro-me. Porque eu vou até contar uma passagem, né? Eu sempre trago a Simone para a história, né? Mas às vezes uma amiga dela falou assim para ela, né? Eu não tinha muito jeito de falar isso que você pergunta, negro, preto, né? Não sabia se era ofensivo ou não, né? E ela disse assim: o seu marido, aquele moreninho, né? Gente, a última coisa que eu sou é moreninho. Eu acho que eu sou um pouco moreno, né? Você é Não um sei pouco qual que é. mas moreninho, gente, não dá. Né? Então, acho que é um pouco isso. Ao se declarar de tal forma, porque né, está né, na questão visual, né, não tem como a gente colocar de outra forma. Você incentiva, Kelma, que outros jovens, e aí eu estou pensando nos jovens quando eu coloco isso, também possam se declarar de uma maneira, vamos dizer assim, mais positiva, né, no que diz respeito a esta identidade. O meu papel hoje, né, ao escrever esse texto, por exemplo, é ajudar nesse sentido, né? Assim, eu sou um psicólogo conhecido, né? Muita gente
né, lê aí meu trabalho, confio os pacientes para que eu possa atender, eu tenho esse lugar de fala. Então, eu tenho um compromisso de dizer isso, né, de alto e bom tom, né, que eu faço parte desse grupo. Porque o que acontecia com muitos negros, à medida que iam subindo, né, na esfera social, falavam pouco disso, ou não falam. É como se... né, assim, a gente vai entender, fica uma coisa meio, né, não é, né? A gente percebe isso, né? É, Fantástico. então, o que ocorre, né? Mais uma vez explicando, né? A questão do negro hoje, né, no IBGE, no Brasil, é colocado, né, a soma de pretos e pardos. Por quê? Porque há uma espécie, né, até pelo que aconteceu no país, pela miscigenação, né, e vou até contar aqui para vocês, né, que por parte de mãe eu tenho um bisavô branco. Então, o Brasil é um país miscigenado, né? Eu Exato, não tenho nenhum exato. traço branco, a não ser o branco dos olhos, né? É, mas, assim, essa miscigenação traz um pouco isso. Agora, a minha característica, a cor da minha pele, a minha pele mais escura, né, os lugares que eu apareço, falo, e eu sou grandalhão, né, que aqui no vídeo não aparece muito. Então, eu já chego chegando, aparecendo, não tem como não olhar, não ver, né? É, e transito em lugares como esse, né? Vou dar aula, né? Recebi um convite do meu querido amigo Plínio para dar aula lá no Sírio, né? Maravilha. Vou dar aula lá na PUC, que a gente está, né, tentando voltar aí de alguma forma, né? Também vou apresentar, né, com a Dani, uma colega lá do Labo. Quer dizer, à medida que a gente tem esse lugar, né, de que pode aparecer, né, de que pode falar, você pode contribuir para que as pessoas olhem isso como uma coisa positiva, é uma obrigação que eu tenho pela condição de chegar a esses lugares. Então, né, é mais nesse sentido, é o meu aspecto social, né, no sentido de contribuir, né, para que a gente possa ter isso e ser uma coisa normal, né, ser uma coisa mais normalizada, né, até tem uma normativa em relação, mas hoje ainda é necessário falar, eu ainda preciso falar que eu sou preto, porque senão vão me Sim. confundir com moreninho e aí eu fico bravo. Exato. E não se ter vergonha disso, né? Eu acho que Mas sem maravilhoso isso que você dúvida, fala, porque é uma sem dúvida. reconstrução da própria identidade, né? Principalmente para os mais jovens. Exatamente, Perfeito. exatamente. Eu tenho muito orgulho de ser negro, eu gosto de ser negro, e para os meus amigos mais próximos sabem que eu sou meio exibido, né? Então, isso ainda gera, né, esse frenesi todo, né? Assim, mas é um pouco disso, né? De nós termos orgulho das nossas raízes, né? Da onde a gente veio, né? Orgulho de quem nós somos, para que a gente possa, de fato, né, contribuir para esse nós, para esse todo. Bacana, Francisco. Bom, próxima aqui, a Simone Guedes, não sei se você conhece. Uau! Ela fez. Marcação cerrada, hein? Marcação aí. Ela está respondendo aqui o pessoal e está fazendo alguns comentários. A Kelma também fala aqui, ó, você pode também comentar esse trecho e quando a pele mais escura se autodeclara, se encontra o grande coro de nós, apesar de tudo, estamos vivos à flor da pele, que é maravilhoso, né? Não sei se você já comentou, mas se dá para continuar aí nessa... O Estamos Vivos é isso, 77% de homicídio da população negra. Nós estamos vivos. As 77% de vítimas de homicídio são negros, né? Ou seja, apesar de tudo, estamos vivos. Eu coloquei 2 vezes e em negrito. Estamos vivos. É um pouco dessa, né, perspectiva, assim, não vão acabar com a gente matando a gente. Né? Não é Sim, esse o sim. caminho. Né? E a flor da pele é isso, porque você fica a flor da pele. Né? Eu mesmo sei, né, como negro, e aprendi isso desde muito pequeno,
né? No sentido que eu preciso estar sempre com um documento à mão, né? Porque dentro desse racismo estrutural, né, e já aconteceu, por exemplo, algumas cenas, né, como de, vamos dizer, microagressões nesse sentido, né, de eu ser parado, né, assim, por estar dirigindo um carro bacana, né, assim, eu sei porque era a cor da pele, não é outra coisa. Teve até uma cena muito engraçada, isso já faz muitos anos, mas eu me recordo que eu estava voltando do litoral, dirigindo um Jeep, na época o carro tinha saído e eu estava com aquele carrão e tal. E aí, de repente, eu estou chegando ali para subir a Imigrantes, eu vejo um policial assim, tipo, encosta, né? Encosta, né? Ou seja, porque ele me viu, assim, deu para a gente teve esse contato visual, né? E ele fez uma associação. Opa, será que esse cara roubou esse carro? Esse carro não pode ser dele, né? Então parou. E eu sempre tenho isso, eu já era formado, né, como psicólogo, e eu sempre dei minha carteira de motorista, minha identidade profissional, veja bem, não a identidade normal, a identidade profissional, né? E aí o policial olhou, tal, né? Olhou o carro, olhou para mim, olhou o documento, aí ele olhou assim para mim e falou assim: o senhor é psicólogo, né? Eu falei, sou, né? Ele falou assim, tem como cuidar do tenente aí? Ninguém mais aguenta o cara, né? Assim... Então, ainda tenho, às vezes, essa coisa do humor, mas por que eu fui parado? Porque eu estava com um carro bacana e eu sou negro. Né? Só mais uma, assim, para ilustrar. Isso aconteceu faz 2 meses. Estava no supermercado junto com a Si, né? E paramos, né, para fazer compras. A gente estava vindo de uma outra cidade. Vamos comprar algumas coisas para casa. E aí parei o carro, só que quando eu parei o carro e abri a porta, eu percebi que o rapaz lá da motinha estava olhando de longe, observando, ele não fez nada, mas ele estava olhando no sentido, será que é um assalto? Né? Será que eu estava roubando, né, aquela mulher que estava do meu lado, fazendo algum... Era essa a cena. E a Si percebeu, ela percebeu naquele momento. A gente não falou nada um com o outro, e fomos fazer compra, eu fechei o carro, ele saiu, tal, né? Mas ele ficou ali, assim, né? Aquela cena não ficou... Quando nós voltamos, fizemos compra, colocamos no carro, né? Abri o carro de novo, né? Coloquei as compras, tal. Quando a gente abre a porta, tem um outro olhando de um outro ponto, né? Assim. Uau. E assim também percebeu. Como estava essa coisa da pandemia e tudo mais, né? Eu ainda brinquei que eu peguei uma coisa no console, né? Assim... E ele ficou meio assim, sei lá, você vai pegar uma arma, alguma coisa. Eu peguei o álcool gel, né? Peguei o álcool gel, pus na mão, né? E depois fui embora. E depois nós conversamos sobre esse fato, que isso é racismo estrutural. Exatamente. Né? E essas são as microagressões, né? Ou seja... É como se, assim, você vai lá, você batalha, você consegue, mas em alguns setores, em alguns lugares, aquilo, assim, não pode ser visto como seu, né? Exato. E são questões tão, assim, peculiares e tão, né, assim, que elas vão passando de um jeito que pode ser desapercebido para alguns, mas nós sentimos, né? Então, eu gosto de contar essas cenas minhas, né, pessoais, né? Como você colocou também dessa questão da estratificação social, né? Que eu fui visitar uma amiga, época de mestrado, a gente estava fazendo, né, trabalhos e tal, eu fui à casa dela, que ela tem um poder aquisitivo muito alto, né? Então, quando eu cheguei, né, me apresentei, ou seja, eu me apresentei, olha, vou na casa de fulana de tal, né? E aí eles me fizeram subir pela porta de serviços, né? Tudo bem, subi, falei, essa porta eu vou, tal. E quando eu contei para ela, ela queria matar, queria chamar advogado. Eu falei, não, relaxa, né? Você não vai mudar o mundo agora, né? Sim. E ainda vai criar uma grande confusão, você não sabe do que essas pessoas são capazes e tal, né? Mais uma vez, essa questão da estrutura, por isso que eu não estou falando da pessoa quando a gente fala sobre esse tema. É de uma estrutura que foi criada até então dessa forma, que aos poucos, ainda muito aos poucos, começa a ter
uma outra cor de pele, né? Exato. Ô Francisco, você me faz lembrar de um argumento que geralmente surge, né, das pessoas que tendem a negar esse racismo estrutural, que é dizer da questão do pobre. Não, na verdade, o preconceito é com o pobre, não é com o negro. É que a maioria dos pobres são negros, ou tem muito negro que é pobre. Mas não é, porque se o pobre branco fica rico, acabou. Mas se o negro fica rico, ele continua sofrendo racismo. Exatamente. Não é? Esse é o ponto, que é esse racismo estrutural. Não é aquele racismo que a gente via nos filmes americanos, não entre nessa porta, não entre Sim, naquela. Não é exato. esse racismo no Brasil. É um racismo estrutural. É um racismo que muitas vezes, assim, né, te olham, por exemplo, às vezes eu estou lá, né, ou na PUC agora voltando e tudo mais, né, vou nos lugares e tal, né, assim, muita gente não gosta disso, né, assim, Uhum, olha com aquele olho meio atravessado, assim, né, você uhum, observa isso, né, ou sim, faz pequenos comentários que você sente e tudo mais. Então, se você não elaborar dentro de você, né, dentro daquela estrutura que você coloca como adoecimento, né, você sim, compra aquela ideia, né, de que aquilo é uma verdade. Né? Então, exato, eu sempre que exato. posso, né, eu coloco as pessoas no seu lugar. Né? Eu sou esse Sim, tipo de sim. pessoa, né? Assim, eu vou lá e ainda sambo um Uhum. pouco em cima da pessoa para ela saber onde ela está se metendo, né? Exato. Eu acho que tem que ter, né, esse espírito dessa altivez, né? E eu acho muito bacana Isso. você falando, Francisco, porque eu estou aqui me recordando de adolescentes e jovens negros, e eu imagino eles te ouvindo, que bacana é que não, ver um adulto que sabe lidar com essas situações sem se destruir, né? Sem se auto-implodir por dentro. Não, é claro que você sofre e sofreu com certeza todas as situações que você contou, mas você deu uma resposta de vida, né? Uma resposta de não, peraí, né? Esse é o meu espaço e algumas coisas eu não vou brigar por tudo, porque senão você, né? Você morre, né? De tanto sofrer. Muito bacana, acho que é um testemunho aí muito muito importante. Eu é que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de nós, né, Uhum. estarmos juntos aqui debatendo um tema, né, e sempre temas polêmicos, né, Sim, e isso é sim. importante porque é isso que faz com É, que, né, todo mundo possa crescer, né, é, que as pessoas possam de fato, né, lidar com essa questão que está aí, né, e tem essa questão mesmo, né, do ponto de vista social, econômico, muito por conta desse desdobramento, né, do que veio de mais de quase 400 anos de escravidão, até chegar num lugar que, né, os negros não receberam terras, não, os negros não têm herança. Né? É uma coisa que às vezes as exato. pessoas não comentam isso, né? Assim, não tiveram Aham. herança, né? Ou você constrói isso na sua vida, né? E aí sim, você vai aos poucos, né, galgando esses lugares e tudo mais, né? Por isso que agora a gente vê muito isso, Uhum. profissionais, né, das várias áreas negros nas universidades construindo, né, os seus espaços e mantendo a sua cultura, né, que também é uma outra coisa que sempre tentam destruir das próprias religiões de matizes africanas, sempre são, né, ali perseguidas e numa tentativa de destruir aquilo, né, é uma luta diária. É. O Francisco, para encerrar, a Ana Reis que fez a pergunta assim: como que a logoterapia pode ajudar nesse sentido, né, no tema do racismo? Eu acho que a gente já tocou em vários pontos, né, da logoterapia, mas se você quiser e tiver algo mais aí que você queira acrescentar. Bem, obrigado, Ana, pela pergunta, né? Ainda mais Viktor Frankl, que todos nós, né, bebemos aí dessa fonte. Nesses textos, né, eu sempre procuro citar o Frankl, né, como eu coloquei nesse, também citei Frankl no Precisamos Falar sobre Isso, né? Justamente porque é o nosso autor, né?
A logoterapia, né, ela encanta muito por isso, primeiro pelas bases da logoterapia, né, antropológicas, filosóficas e comportamentais. Eu acho que essa essência é importante, essa perspectiva, né, antropológica de que que o humano é livre. Exato. Ele é livre para realizar, ele não é livre de tudo, mas ele é livre para realizar algo de valor no mundo, né? Então, a logoterapia pode nos ajudar neste sentido, né? Pensando a questão racial, de entender esse primeiro pressuposto, de que todos nós somos livres, né? Mas livres para realizar alguma coisa. A questão não é só ser negro, a questão é ser negro e fazer algo com isso, realizar algo de valor, né? E aí, pegando a logoterapia, né, um valor de vivência, né, um valor atitudinal, né, um valor de criação, pegar esses conceitos da logoterapia, né, que o Frankl busca em Scheller, né, para poder formatar tudo isso e utilizar essa questão, né, nessa perspectiva de ir além. Né? Então, essa força do Frankl, do sobrevivente, né? Eu procuro sempre escrever coisas, né, ligadas a Viktor Frankl também, né? Essa questão do Frankl como uma redenção à vida, né, de sobreviver para contar, né, é algo, de uma certa forma, muito parecido nessa perspectiva com o negro e com a escravidão, porque Frankl foi prisioneiro de campo de concentração, né? Assim, quando nós visitamos campo de concentração, campos de trabalho forçado e campos de extermínio, é uma coisa pavorosa, né? Assim, é uma coisa surreal do que o homem é capaz. Por isso que eu coloquei nesse texto, né, assim, né, sobre a questão do Holocausto, do que o homem é capaz, né? E ele coloca de Hiroshima também nesse sentido. A gente está vendo as bombas aí, a gente está na era nuclear, né? Sim, se de repente essa turma resolve apertar aí todos os botões, né? Assim, pode sobrar quase nada, né? Então, eu acho que Frankl sempre nos ajuda a essa questão, que eu acho que, para fechar também, né, essa questão do otimismo trágico me parece uma perspectiva importante da gente olhar Viktor Frankl em relação ao racismo. Um otimismo trágico, ou seja, né, dizer sim à vida apesar de tudo, né, apesar dessas microagressões, eu preciso dizer sim à vida a cada momento que eu acordo. Né? Ou seja, a cada momento que eu escrevo, a cada momento que eu dou uma aula, a cada momento que eu atendo um paciente, é dizer sim à vida, né? Eu acho que, até porque, e ainda, né, contribuindo com Frankl, a questão de encontrar sentido no sofrimento. Eu acho que tem umas coisas belas da logoterapia, é reconhecer o sofrimento, né? Então, não é só entrar no sofrimento do negro como um mimimi, mas encontrar sentido nesse sofrimento para ir além. Exato, Francisco, fantástico. E ainda me vem essa questão da identidade, do indivíduo, da pessoa, não é, que é contra o coletivismo, né? Essa ideia de que eu sou descendente de um monte de coisa, eu sou brasileiro, né? Eu tenho essa religião, eu tenho aquela, eu tenho isso, eu faço parte desse grupo, eu sou psicólogo, mas antes e acima de tudo, eu sou o Ellison. E quem é o Ellison? Quem é esse Francisco que só tem esse, né? Com esse jeitinho de ser, com essa alegria. Único e irrepetível, diria Frankl. Exatamente. Né? O que você vai fazer com a sua vida, né? E é o que cada um, né? O que você vai fazer com essa unicidade, né? Qual é o teu papel no mundo, né? Exatamente, é muito dentro dessa questão do que nós vamos fazer, né, com aquilo que a vida nos trouxe, né? Então, existem momentos que a gente acha que não vai dar, né, existem esses momentos, né? Mas nós, em algum lugar, nós temos que, então, fazer a conexão
dessa força que existe, que habita dentro de cada um de nós. Né? Por isso que eu acredito que essa questão do noético tem a ver com esse aspecto. É descobrir essa força que habita em você, né? Que muitas vezes ela está adormecida, né? Ou seja, você não teve a oportunidade de desenvolver, de colocá-la no mundo. Então, se nós pudermos ser facilitadores desse caminho, eu acho que nós estamos honrando o Frankl. Caro Francisco, estou esperando você, eu e a Edivane, esperando você e a Simone para almoçar, tomar um café, tomar Nós um sorvete. vamos fazer isso, com certeza, né? Já até estamos aí mandando mensagens. Exato. No seu caminho aqui para Campos do Jordão. Isso, não é? Tá bom, meu caro. Muito obrigado, Francisco. Muitíssimo obrigado. Vamos replicar aí esse vídeo nas outras redes, nos nossos canais. E eu sou muito grato, tenho certeza que todo mundo que puder assistir essa conversa nossa vai se enriquecer muito. Sou muito agradecido, aprendi muito com você e continuo aprendendo. Obrigado, viu? Somos amigos, esse é o caminho. É isso aí. Muito obrigado também, gratidão a todos que nos assistiram e os que ainda vão nos assistir. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.